Fala pessoal, eu sou Melk Trindade, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje nós iremos dar início a uma série de vídeos lendo a Bíblia. Você que não tem muito tempo para ler a Bíblia, acompanha aí a gente no canal, se inscreve no canal, compartilha aí com a sua família, seus amigos. Hoje nós iremos dar início ao livro de Mateus. Antes de ler, vou ler uma introdução aqui. A minha Bíblia é na linguagem de hoje, linguagem de jovem. Na linguagem de hoje é uma Bíblia que dá para a gente entender melhor. Muita gente não consegue compreender algumas palavras da Bíblia tradicional, aquelas que tem uma linguagem mais antiga. Então, para você que tem essa dificuldade, essa Bíblia aqui é uma boa opção. Aconselho que leia nessa, mas também a leia a outra, tá bom? Vamos lá, no livro de Mateus. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como Messias, o Salvador que Deus tinha prometido enviar ao mundo. O Evangelho começa com a lista dos antepassados de Jesus, legando assim a história do povo de Deus. Jesus é aquele em quem se cumpre as promessas feitas ao rei Davi, a Abraão, o pai do povo escolhido. Em seguida, o autor Mateus fala do nascimento de Jesus, citando passo a passo textos do Antigo Testamento a fim de provar de que Jesus é de fato o Messias enviado por Deus, nosso Pai. Neste Evangelho, os fatos da vida de Jesus aparecem na mesma ordem seguida no Evangelho de Marcos. Depois de ser batizado no Rio Jordão por João Batista, Jesus é tentado no deserto e em seguida vai para a Galileia, onde ensina multidões, cura doentes e expulsa os demônios, os espíritos maus. Mateus dá muita importância aos ensinamentos de Jesus e junta muitos deles em 5 grandes discursos. O primeiro, o Sermão do Monte. O segundo, instruções dadas aos 12 apóstolos para a sua missão de anunciar a vinda do reino do céu e curar os doentes. O terceiro, os segredos do reino do céu. O quarto, ensinamentos a respeito da igreja. E o quinto, ensinamentos sobre o fim do mundo e a volta ou a vinda do reino do céu. Além desses 5 discursos, Mateus registra outras passagens de Jesus, como por exemplo as condenações que ele faz contra os professores da lei e os fariseus ou os falsos profetas, os falsos mestres. Vamos lá, a gente vai dar início e não vou dizer que só vai ler o primeiro capítulo, nem só o segundo, ou só o primeiro e o segundo. Vamos lá, a gente vai dar início aqui. A gente pode ler só o primeiro mesmo, depois pode dar continuidade, não sei. Vamos lá. Primeiro capítulo, versículo 1 em diante. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zira. E mãe deles foi Tamar, ou a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmon. Salmon foi pai de Boaz e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed e mãe de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que
foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinham sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Urias, de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acaz, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados para ou como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Aliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Zadok, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado o Messias. Assim houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14 gerações, desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve mais 14 gerações. O nascimento de Jesus. Antes de dar continuidade aqui no versículo 18, muita gente não acha interessante ler essa passagem aqui, né? Principalmente os jovens. É muito importante saber os antepassados de Jesus Cristo, porque isso dá certeza de que ele existiu. Tem muita gente aí que não acredita que Jesus Cristo sequer teve aqui na Terra, que Jesus Cristo sequer foi um homem. Tem gente que acredita que Jesus só é um mito ou uma lenda, só é uma história, mas não é. A história está aí para provar que ele realmente existiu. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. E de acordo com os costumes dos judeus naquele tempo, os que iam casar firmavam primeiro um contrato de casamento que só podia ser desmanchado por um divórcio. Versículo 20. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida do Espírito Santo ou pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, né? O Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria, porém não teve relações com ela até
que a criança, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nascesse. E José pôs no menino o nome de Jesus. Jesus, capítulo 2. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. E eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram: depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo, disse Herodes. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com a sua mãe Maria. Então se ajoelharam diante dele, de Jesus, ainda bebê, e o adoraram. Depois abriram-se os cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com o rei Herodes. Por isso voltaram para sua terra por um outro caminho. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até que eu avise, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente haviam o enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Que maldade, hein? Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que os profetas, ou que o profeta Jeremias tinha dito. Ouve-se um som em Ramá, um som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Depois que Herodes, versículo 19, depois que Herodes
morreu, um anjo apareceu novamente a José num sonho e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança, sua mãe, e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar de seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber um sonho mais instruções, José foi para a região da Galiléia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Tá aí o motivo de chamar Jesus, né, de Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. O Messias era chamado de Nazareno. Capítulo 3. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Isso os filhos de Deus anunciam até hoje, não é? Arrependei-vos, arrependei-vos dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. A respeito de João, versículo 3, a respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem um caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparam do terrível castigo de Deus? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados e não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu, João, afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendente de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia. Então João disse: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo ser batizado por mim? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele.
e do céu veio uma voz que dizia: Esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. É isso aí, galera, por hoje. Vamos ler aqui até o capítulo 3 no próximo vídeo. Vamos ler a partir do capítulo 4. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou. Deixe o seu dislike se você não gostou. Quiser comentar alguma coisa, também pode comentar. E se tiver alguma dúvida e eu puder ajudar esclarecendo, pode deixar as perguntas nos comentários que vou tentar responder. Se eu não conseguir, eu vou estudar para poder responder ou procurar de alguém que entenda mais que eu. Valeu, um forte abraço.